Entrevista com o Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, a propósito do Covid-19 no Concelho de Moimenta da Beira. Olá, muito boa tarde. Sr. Presidente, é tema do momento, digamos assim, e eu gostava de saber se confirmam esses 3 casos em Moimenta da Beira. Pois, de facto, a pandemia que estamos a viver é o tema do momento. É o tema do momento em Moimenta da Beira, é o tema do momento no país, na Europa e no mundo. E talvez possa mesmo dizer que é o tema das nossas vidas. Não estávamos preparados para termos uma situação como esta, ninguém estava preparado, mas, felizmente, nós fomos construindo ao longo dos anos um conjunto de redes, de laços, de suporte, que permitem que estejamos a passar por esta grande dificuldade, talvez pela maior dificuldade das nossas vidas, uns com os outros e na proteção que temos que fazer uns dos outros. É assim que está a acontecer em Moimenta da Beira, é assim que está a acontecer um pouco por este país fora e, portanto, as minhas primeiras palavras seriam para agradecer o contributo inestimável que todos os cidadãos estão a dar para que possamos ter sucesso neste combate. Estamos a falar de algo sério, algo muito sério, algo para que, como disse, não estávamos preparados e para que não conseguimos preparar-nos de forma completamente eficaz de um momento para o outro. Ainda assim, há um conjunto de recomendações que estão a ser massivamente divulgadas pela Autoridade da Saúde, que depois são replicadas por toda a comunicação social. Agradeço, aliás, à Rádio Ribatávora a forma como tem feito também essa divulgação, mas que têm tido, porque têm mesmo que ter em cada cidadão, um receptor interessado e diligente para cumprir as medidas que vão sendo decididas. Quero, por isso, deixar um agradecimento sentido, profundo, em nome de todos, a todos aqueles que se recolhem, que tomam as medidas de precaução que são indicadas, com isso defendendo a sua própria saúde e a saúde dos outros e, no limite, defendendo as próprias vidas. Quero também, se me permitir, deixar uma palavra muito especial para um conjunto de profissionais que se mantêm em atividade para protegerem toda a população. Desde os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, os analistas, os operacionais, todas as pessoas que estão na linha da frente na saúde, todas as pessoas que na proteção civil dão o melhor de si todos os dias também, a Guarda Nacional Republicana, que tem tido um contributo inestimável neste processo, os lares, as pessoas que todos os dias trabalham, sabe Deus com que espírito, mas sempre sabendo que estão a cumprir uma missão no seu trabalho. A toda essa gente eu quero deixar um agradecimento muito profundo, porque na verdade nós temos vindo a dizer isto, porque há algum tempo atrás saímos de uma crise económica e de uma crise financeira difícil, profunda, e na altura fomos dizendo, e eu próprio fui dizendo, que só conseguíamos almofadar as dificuldades por termos construído uma rede de instituições, de pessoas, de profissionais, de voluntários, que são capazes de prestar um serviço inestimável à sociedade. Ora, desta vez é ainda mais assim. Nesta crise, que não é uma crise financeira por enquanto e que não é uma crise económica por enquanto, infelizmente vai ser certamente, mas que é por enquanto uma crise sanitária, é ainda mais assim. Nós só estamos a conseguir ultrapassá-la porque nos conseguimos organizar. Talvez seja mesmo tempo para pensarmos que os meios que têm que estar colocados à disposição de todos é nestes momentos que fazem mais sentido. E que os egoísmos que às vezes vão graçando por aí se desvanecem completamente quando, de uma forma tão evidente, temos que nos ajudar mutuamente a proteger a saúde e a proteger a vida. Para responder à questão que me colocou, de facto,
estão identificados 3 casos positivos de Covid-19 no Concelho de Moimenta da Beira. Seria, julgo que inevitável que assim acontecesse mais tarde ou mais cedo. Nós temos que nos preparar para lidarmos o melhor possível com os casos positivos que vierem a verificar-se. Infelizmente, há casos positivos em todos, ou em praticamente todos os concelhos da região, uns com mais casos, outros com menos casos, mas o mais importante é que estejamos todos preparados para dar a melhor resposta às necessidades que nos são apresentadas no dia a dia. E quero dizer-lhe que a forma como a resposta está organizada ao nível da saúde, ao nível da proteção civil, ao nível da segurança, ao nível das respostas sociais, é uma razão de confiança que eu quero aqui transmitir. Há um conjunto grande de profissionais e de pessoas que, como disse, se dedicam muito e o fazem de forma muito eficiente para que, desde que cada cidadão cumpra a parte que lhe compete, e é indispensável que cada cidadão cumpra a parte que lhe compete, este conjunto de profissionais, com a organização que temos, vai ser capaz de dar uma boa resposta. E, portanto, o que mais importa é isto, é prepararmos-nos o melhor possível para, em cada momento, dar as respostas que são exigidas pelas dificuldades que diariamente são colocadas. Sr. Presidente, relativamente a esses 3 casos que aqui fazíamos referência, há aqui algumas dúvidas que são levantadas. Estamos a falar de 3 casos em Moimenta Vila ou Moimenta Concelho, se são residentes, foram casos importados, ou se mesmo estes casos foram detectados no Centro Covid em Moimenta da Beira ou vieram de fora? Eu mentiria se lhe dissesse que não tenho essa informação. Eu tenho essa informação. Mas creio que a melhor forma de servirmos os nossos cidadãos é não pormenorizar uma informação que pode gerar ainda maiores dificuldades do que aquelas que existem. O que lhe posso dizer é que se trata de 3 casos que estão a ser acompanhados desde o primeiro momento pelas autoridades competentes, que na medida do possível não representam nenhum perigo para o resto da população, desde que cada um cumpra aquilo que lhe compete. Eu creio que o mais importante para o cidadão é, por um lado, ter confiança nas instituições que estão a trabalhar no terreno arduamente todos os dias para melhorar a situação e, por outro lado, cada um ter a noção que tem a sua própria responsabilidade perante esta situação. Qual é a sua responsabilidade? É procurar ter os comportamentos que a Direção-Geral da Saúde recomenda permanentemente. Lavar as mãos com muita frequência, manter o máximo possível o isolamento social, manter a distância entre as pessoas, evitar a aglomeração, que aliás está proibida por lei. Não é permitido as pessoas aglomerarem-se. A partir da próxima semana, as pessoas não podem sequer circular para fora do Concelho e, portanto, a minha opinião é que a informação que a população tem é aquela que é dada pela Direção-Geral da Saúde e que é a informação validada, e tudo o que for uma desagregação a partir dessa informação pode gerar alguma informação difícil de compreender e que não ajuda a resolver o problema. Nós temos que cá estar, e eu estou cá especialmente, para ajudar a resolver os problemas. Como é que se resolvem? Como lhe digo, procurando manter uma informação numérica que é aquela que é difundida pela Direção-Geral da Saúde e depois estabelecendo permanentemente uma ligação constante com todas as organizações que estão a trabalhar para todos e que estão empenhadas em resolver os casos que vão aparecendo e que estão muito empenhadas também em evitarem que outros casos surjam. Estamos preparados, tanto quanto é possível, com todas estas organizações para darmos a melhor resposta. Eu tinha algumas questões nessa vertente também, relativamente às medidas e também se está tudo a postos para o que possa
entretanto, vir. Mas eu tinha uma outra questão ainda relativamente a estes casos, era para saber se estes doentes já cumpriram a quarentena ou se ainda estão a cumprir, se só agora foram isolados. Tem conhecimento desta situação, Sr. Presidente? As pessoas infectadas de que estamos a falar Sim. estão isoladas desde o primeiro momento em que foi detectada a infecção, estão a cumprir o período que lhes foi determinado pelas autoridades em isolamento. E por essa razão, tanto quanto me é dado saber, estão a ser cumpridas escrupulosamente as instruções que são dadas pela Autoridade da Saúde, que é isso que nos importa que aconteça. De alguma forma, para sossegar os moimentenses, Sr. Presidente, quais são as medidas de prevenção, para além daquelas que já são conhecidas, que estão a ser tomadas pela autarquia? Qual é a capacidade que dispomos para isolamento? Eu dividiria isso em várias componentes. A primeira é que há um conjunto de instituições que têm instalações preparadas para a sua atividade regular e que agora adaptaram essas instalações para poderem, se vier a ser o caso, felizmente ainda não é, mas se vier a ser o caso, para poderem, cada uma delas, isolar os seus próprios utentes de forma a manterem as prescrições que existem a esse respeito. E, portanto, há uma preparação por parte de todas as instituições que têm os seus próprios planos de contingência para o caso de virem a ser detectados casos positivos. O município está a tomar uma medida de retaguarda, de apoio, que é a constituição em 3 fases de uma base de apoio que permite acolher até 100 camas. Em 3 fases. Uma primeira fase que ficará instalada de forma completa amanhã e que terá 30 camas. Uma segunda fase que pode ser instalada em 1 ou 2 dias, logo que se justifique essa instalação. E uma terceira fase que terá 40 camas e que pode ser instalada também no tal prazo de 1 ou 2 dias. É evidente que, a justificar-se juntar a segunda e a terceira fase, isto seria operacionalizado dentro de 1 ou 2 dias. Isto significa o seguinte: há uma permanente coordenação dos meios entre todas as pessoas que estão a tratar deste assunto tão sério. E todas as instituições, todos os líderes daquelas instituições, têm, como lhe digo, um plano próprio que podia ser apenas para os seus próprios casos, mas que não será. Isto é, se for necessário, serão utilizados os meios de todos para todos. E o município terá uma retaguarda forte para permitir, caso se justifique, e nós trabalhamos muito para que isso não venha a acontecer, mas caso se justifique, para que todos os cidadãos possam ser acomodados devidamente. Há uma outra vertente de que lhe quero falar também. Desde há algum tempo a esta parte, está a ser constituída uma bolsa de colaboradores para permitir um reforço de meios, quer para as atividades de saúde, quer para as atividades de acolhimento social. As instituições têm, todas elas, recursos que são adequados a uma situação normal, mas não têm, ou dificilmente terão, capacidade para uma situação excepcional como aquela em que estamos a viver. E é por isso que estamos a constituir esta bolsa de colaboradores, nos termos de uma portaria que foi publicada, e é por isso que, provavelmente ainda hoje, divulgaremos a constituição também de uma bolsa de voluntários, para além daquelas que já estão um conjunto de outras instituições a constituir, nós próprios abriremos a possibilidade de constituir uma bolsa de voluntários para podermos em cada momento ter a melhor resposta possível para ajudarmos a resolver todas as situações que surjam. É claro que mesmo todo este envolvimento de todas as pessoas e de todas as vontades
não é a garantia absoluta de que não venhamos a ter problemas para os quais não estejamos preparados, porque, infelizmente, temos vindo a assistir a uma evolução que manifesta ou que revela, em alguns momentos, dificuldades de todas as organizações. E, portanto, o que eu posso dizer e o que eu quero deixar claro é que há aqui um grande esforço de muita gente para preparar previamente as condições adequadas a podermos resolver as situações que nos vierem a ser colocadas. E quero também dizer-lhe o seguinte, creio aliás que já lhe disse, eu tenho muita confiança em todo o trabalho que está a ser desenvolvido por todos os profissionais, por todos os voluntários e, muito especialmente, tenho muita confiança também na forma como o nosso povo está a acatar as recomendações. Porque de pouco valeria todo este esforço de um conjunto de pessoas e de entidades que trabalham, algumas delas de dia e de noite, para que tudo corra bem, se depois alguns cidadãos, ou muitos cidadãos, tomassem comportamentos que pusessem em risco tudo isso. Portanto, temos que consertar estas duas partes. Por um lado, uma resposta forte, determinada, que está a ser dada, com um comportamento que não pode negligenciar um perigo enorme pelo qual estamos a passar. Sr. Presidente, eu entendo naturalmente que há um contacto muito próximo entre a autarquia, como elemento máximo da proteção civil, e algumas instituições, como eu já há pouco referiu, nomeadamente na área da saúde, da proteção. Estamos a falar, por exemplo, da Guarda Nacional Republicana, dos bombeiros voluntários, que é gente que está muito exposta a tudo isto. Aqui, existe material suficiente para toda esta gente? Luvas, máscaras, zaragatoas, enfim. Como é que estamos? O país tem tido dificuldade nesses equipamentos de proteção individual. E nós não somos uma exceção. Nós temos tido também dificuldades. Felizmente, tem sido possível em todas as instituições que referiu disponibilizar um material que eu chamarei em quantidades mínimas adequadas para o desempenho das respectivas funções. Esse material chega pelos meios diversos que estão ao acesso de cada uma dessas instituições. E a Câmara Municipal constituiu e tem disponível ela própria uma reserva que serve para todos quando, em algum caso concreto, se esgotar a sua reserva própria. Isto é, a Câmara Municipal, relativamente aos meios que acabou de referir, tem um estoque que está constituído, que vai sendo usado na medida do que é estritamente necessário por todos, e que vai sendo reposto na medida das possibilidades que temos para o repor. Felizmente, não tenho conhecimento até agora da existência de nenhuma situação em que não tenha sido possível providenciar os profissionais ou entregar aos profissionais os meios de proteção individual que estão previstos para cada uma das situações. Espero que isto possa manter-se como está até agora. Isto é, cada uma das organizações tem um acesso próprio a esses equipamentos de proteção individual e a Câmara Municipal tem uma reserva que constituiu para pôr ao serviço de todos, independentemente de quem sejam. Relativamente à questão dos testes, Sr. Presidente, haverá testes suficientes para toda a população concelhia? Olha, os testes são uma coisa muito difícil. Há vários tipos de testes. Eu vou falar-lhe apenas dos testes que a Direção-Geral da Saúde utiliza e recomenda, que são as zaragatoas que acabou de referir. Aparentemente continua a haver muitas dificuldades pelo país fora quanto à disponibilidade de testes. Eu, para ser verdadeiro, não lhe posso dizer que nós tenhamos tido essas dificuldades, porque até agora não as tivemos. Espero que possamos manter-nos nesta circunstância de ter testes disponíveis para as pessoas que estiverem referenciadas para serem testadas. Isto é, todas as pessoas que tiverem prescrição médica para fazerem um teste devem ter acesso o mais imediato possível a esse teste. E até agora tem acontecido isso de uma forma muito razoável. Espero que assim se mantenha.
Também me parece que nós podemos estar a entrar numa fase em que essas condições melhorem, porque a partir de hoje, por exemplo, vai passar, já estão, aliás, a ser feitos testes no ACES do Ouro Sul, o que não acontecia até hoje. Até hoje as pessoas podiam ir fazer testes em Viseu, em Vila Real. A partir de hoje, esses testes estão a ser feitos também já no ACES do Ouro Sul, concretamente em Lamego, e eu tenho a expectativa, tenho a esperança e tenho a reivindicação de que nos próximos dias possamos vir a ter essa disponibilidade de testes também na ADC de Moimenta da Beira. Como sabemos, nós temos em Moimenta da Beira uma área dedicada à Covid, a designada ADC, que serve o município de Moimenta da Beira, o município de Penedono, o município de Sernancelho e o município de Taboaço. Para além de, ao que sei, outros cidadãos terem já acedido àquela ADC. E o que está determinado até agora é que haja uma área de rastreio por cada agrupamento de centros de saúde, por cada ACES. E até agora não havia sequer em todos os ACES. Por exemplo, como lhe digo, o ACES do Ouro Sul, a que pertence a Moimenta da Beira, o agrupamento de centros de saúde do Ouro Sul, a que pertence a Moimenta da Beira, só hoje passa a ter esses testes. E, como lhe digo também, desde há muito tempo que estamos a equacionar, a pedir, a reivindicar que haja essa disponibilidade em Moimenta da Beira, e a minha convicção é que a teremos nos próximos dias, até porque seria contraproducente, seria incompreensível e, portanto, não aceitaremos a possibilidade de, durante muito tempo, estar a deslocar pessoas para fazerem testes. Tem que ser ao contrário. Tanto quanto possível, nós temos que manter as pessoas nas suas áreas de residência, porque, repare, era um sinal contrário. Nós não podemos, ao mesmo tempo, dizer às pessoas que têm que ficar em casa, que têm que ficar na sua zona de residência, que não se afastem, que não viajem, mas ao mesmo tempo dizer-lhe, pois, mas para fazer um teste tem que se deslocar. Ora, evidentemente que a situação ideal não existe, evidentemente que não podem haver testes disponíveis em todas as terras, nem sequer em todos os concelhos, mas na organização que temos de resposta à Covid-19, existe uma área ADC em Moimenta da Beira que justifica e que exige ter também uma área de rastreio para as pessoas que forem enviadas para o rastreio a partir da ADC de Moimenta da Beira, não tenham que se deslocar e tenham todos estes cidadãos dos concelhos que acabei de referir a possibilidade de fazerem o seu teste em Moimenta da Beira. A minha convicção é que isso acontecerá muito em breve. Sr. Presidente, temos a Páscoa à porta. Preocupa-o? Preocupa-me, mas eu confio muito nos cidadãos. Preocupa-me, sim. Não lhe escondo que a Páscoa é uma época que tendencialmente movimenta pessoas. E quando estamos num período em que determinamos que as pessoas não se possam movimentar, não posso dizer-lhe que não estou preocupado. Mas também lhe quero dizer que confio completamente na sensatez de todas as pessoas. Todos sabem que esta Páscoa, para podermos estar mais perto uns dos outros, temos que respeitar as distâncias e as regras. A Páscoa foi sempre uma época... Nós nunca vivemos uma Páscoa como esta. Nós aproveitávamos a Páscoa para confraternizar, para estarmos com as nossas famílias, para irmos à casa uns dos outros, para nos divertirmos uns com os outros. Ora, esta Páscoa não pode ter estas condições. Esta Páscoa tem que ser uma Páscoa de recolhimento. E talvez cada um possa pensar que a melhor forma de estar junto do outro, desta vez, seja mesmo estar mais longe. Respeitar a tal distância de segurança que se fala, respeitar o isolamento, respeitar as regras, todas as regras que têm sido determinadas. Porque essa é a condição para na próxima Páscoa nós termos uma Páscoa como aquelas a que estávamos habituados. Eu confio muito nisso. Sr. Presidente, de saída, eu lanço-lhe um desafio. Por que não fazer diariamente uma comunicação breve aos moimentenses, aqui através da rádio, com um meio de comunicação mais direto, dando-lhes conta da situação do concelho? Não precisa de me desafiar, basta que me telefone. Eu nunca deixei de lhe atender o telefone, nem a si, nem a ninguém, nem nunca me recusei a responder-lhe a nenhuma pergunta.
Fico à espera que me telefone todos os dias, se quiser, e falaremos todos os dias, depende de si. Foram as palavras do Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira.